Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos começar aqui já com eleições em São Paulo. Convido para começar comigo aqui, Carolina Freitas, editora executiva do SBT News. Como vai, Carol? Você está bem? Tô bem, Léo. E você, como é que vai por aí? Vou bem, vou bem. A gente já vai, Carol, fazer o seguinte: já vamos chamar aqui para a roda para aparecer aqui os três aqui na tela. O José Veríssimo, que é doutor em ciência política pela USP e professor da pós-graduação em políticas públicas da USP. Professor, muito obrigado aqui mais uma vez aqui pela presença com a gente no Poder Expresso. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Carolina. Uma satisfação estar com vocês na vida deles aqui no Expresso. Muito bem. Eu vou começar com a Carol, mas eu já aviso aqui a produção da gente que o áudio do professor está muito baixo aqui para mim, só para que a gente comece aqui. Mas de qualquer forma, como eu vou começar com a Carol, Carol, o que é que você nos conta? O apagão, de fato, está na eleição de São Paulo, não tem como ser diferente, afinal de contas, a cidade está sofrendo diretamente, ainda tem muitas famílias, muitas pessoas ainda afetadas por esse apagão. O que é que isso significa? Queria que você também contasse, Carol, um pouco de como está a previsão para os próximos debates. E também teve um debate ontem que teve até um momento ali engraçado, né? Que o Boulos vai para perto, se aproxima ali do Nunes, o Nunes reage de maneira efetiva ali, dá um abraço no Boulos e diz: olha, aqui você não vai, aqui não tem intimidação não. Comigo não, o Boulos, não, mas eu não estou querendo intimidar, enfim. Vamos lá, mas quem vai contar tudo isso pra gente é você, Carol. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Imagina, Léo, obrigada. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no Poder Expresso. Pois é, ontem foi o primeiro encontro só entre Nunes e Boulos, o primeiro debate entre os dois candidatos, né, nesse segundo turno, foi o primeiro encontro entre os dois, e aí a gente vê uma dinâmica bem diferente do que a gente vinha vendo nos debates anteriores, né? Bom, o tom mudou também, teve esses momentos de maior aproximação entre os dois, teve provocação, mas nada perto do que a gente viu no primeiro turno, né? Com cadeirada, com soco nos bastidores do debate. Então, agora está mais como geralmente são os debates políticos, né? O debate realizado ontem pela Band, ele tinha um formato que permitiu bastante a movimentação dos candidatos no estúdio, né? E permitiu também uma liberdade para que eles usassem um banco de minutos, né? Foi feito um banco de minutos de 12 minutos, isso em dois blocos, né? E os candidatos usavam para interagir entre si livremente, né? Então eles iam falando e ia descontando do banco de minutos dele. Isso permitiu bastante fluidez ali na conversa entre o Nunes e o Boulos, né? Esse momento que você citou, Léo, acho que vale relembrar aqui para os nossos telespectadores, acho que está aparecendo agora aqui na nossa imagem de apoio, né? O Nunes estava ali falando e de repente ele olha para trás e o Boulos está encarando ele. O Nunes perde um pouco a linha de raciocínio, vê como uma tentativa de intimidação ali do Boulos, o fato do Boulos estar encarando ele perde a linha de raciocínio, o Boulos pergunta: tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem, eles se abraçam, um abraço meio constrangido, né? Mas assim, foi uma proximidade permitida pelo debate, né? E enfim, foi isso. Acabou sendo um momento engraçado. Mas a interação entre os dois, no geral, foi educada, não teve xingamento, não teve agressão, né? E o que eu destaco aqui, Léo, é que o apagão que atingiu São Paulo desde a sexta-feira passada, né? Já vamos para o quarto dia desde esse temporal que deixou 2 milhões de pessoas na Grande São Paulo, né, sem luz. Esse apagão decorrente do temporal foi um dos temas centrais do debate de ontem, não podia deixar de ser, né? Então, uma cidade grande como São Paulo, pela segunda vez em pouco tempo, tem muitas pessoas afetadas ao longo de vários dias por um temporal, com ventos fortes, e que não se consegue restabelecer, né, o fornecimento de energia para moradores. E o que a gente viu ali foi Boulos e Nunes, cada um com a sua estratégia para ou se defender ou acusar, né, o adversário. Então, parecia no começo ali que o jogo estava muito no campo do Boulos. Então, como a prefeitura é responsável pela poda de árvores, como a prefeitura faz essa conexão direta com a Enel, né, e a prefeitura está na mão do Ricardo Nunes, parecia que estava muito fácil para o Boulos simplesmente acusar, né, e colar a culpa no Ricardo Nunes.
Mas Ricardo Nunes se propôs aí nesse debate e foi com a seguinte argumentação, de que a Enel ele não está satisfeito com os serviços da Enel, né, que é a concessionária de energia aqui de São Paulo, e que ele está tentando rescindir esse contrato, mas não consegue. E aí ele chama o governo federal, coordenado pelo presidente Lula, aliado de Boulos, para dizer que o governo federal não fez o que poderia ter feito, né, por meio de agência de regulação, de Ministério de Minas e Energia, para ajudar que São Paulo se livrasse da Enel, né, nas palavras do prefeito, que está tendo uma gestão ineficiente. E então fica um pouco esses dois discursos, né? O Nunes também fala assim: poxa, Boulos, você é deputado federal lá em Brasília, não fez nada também para ajudar, né, nessa questão. Então, assim, cada um foi tentando apontar as responsabilidades. A gente sabe que é uma falha grave, a situação está muito clara aqui, né, de causa, assim, de falta de uma infraestrutura elétrica em São Paulo. A concessionária tem responsabilidade nisso, a prefeitura também tem responsabilidade nisso, né, em termos de não permitir que tantas árvores com risco de queda continuem aí sem poda, né, e sem a devida zeladoria. E a gente sabe que o governo federal também tem uma possibilidade, o governo estadual também, de ajudar nesse aspecto, né. No debate fica mais essa parte política, né. No fim do dia, o eleitor quer saber quando é que volta a luz na casa dele, quem é que vai tirar a árvore que está caída ali no meio da rua. Professor José Veríssimo. Professor, muito obrigado aqui mais uma vez pela presença. Uma coisa importante que a gente trouxe desde ontem aqui, que é essa questão dessa crise, né, esse apagão na campanha. Começo perguntando ao senhor, fazendo aqui uma análise rápida, no seguinte sentido. A gente sabe que a situação do Boulos é muito difícil do ponto de vista eleitoral. As pesquisas mostram muito claramente isso. Uma rejeição alta. Não gosto muito de trabalhar com rejeição em eleições polarizadas, porque a rejeição é o espelho do apoio que o outro candidato, que o adversário tem. Mas vamos colocar a rejeição aqui nesse pacote. O Boulos tem uma dificuldade também muito grande em relação aos evangélicos. Existia uma expectativa da campanha do Boulos de avançar sobre os eleitores de Marçal, não se concretizou. A campanha do Boulos sabia que teria dificuldade com os eleitores de Tabata, o que se confirmou. Ou seja, quando os estrategistas do Boulos tentavam apontar algo positivo, que era avançar na candidatura do Marçal, eles erraram. Quando acertaram em relação a Tabata, também não é notícia boa para o Boulos. E agora a gente sabe que o que é que o Boulos precisava nesse período? De algum fato novo. E esse fato novo vem com apagão. E ele muito claramente está trabalhando em cima disso. Ontem a gente conversou com um especialista aqui que lembrou de algo importante, que foi a eleição de Macapá para o governo de Macapá. Onde em determinado momento, para o governo da Amapá, capital Macapá, no sentido de que a crise energética naquele período acabou atrapalhando o irmão do Alcolumbre ali naquela eleição. Eu queria perguntar para o senhor justamente isso a partir dessa breve análise aqui. É possível o Boulos sair favorecido pelo menos de alguma parte dessa crise, dado que você tem uma cadeia de responsabilidades em relação ao próprio Ministério da Minas e Energia, em relação à própria agência fiscalizadora e também à própria empresa. Por favor, professor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Léo, é uma pergunta bastante interessante, né? É uma reflexão importante aí na campanha para a gente pensar o desafio que o candidato Boulos está enfrentando hoje, né? Ele não tem um desafio pequeno, no sentido de que ele já enfrenta um incumbente, né? Ele já enfrenta o prefeito da vez, que está na prefeitura e está vindo numa onda, era vice, né, do Bruno, ele assume no final do mandato, enfim. Então, disputar contra o incumbente é sempre um desafio maior para quem está postulando a cadeira. Eu acho que a gente parte desse terreno para pensar a candidatura do Guilherme Boulos
na cidade de São Paulo nesse momento. Não é? O prefeito tem a máquina na mão, ele faz inaugurações, ele faz visitas, não é? Ele tem a oportunidade de combater com as ferramentas que ele tem o desastre que a gente sofreu aí na semana passada, que deixou milhões de paulistanas e de paulistanos sem luz. E nesse sentido, eu acho que vale lembrar que desastres, não é, naturais e que levam a catástrofes e a calamidades, como o que aconteceu na cidade de São Paulo, elas bifurcam o caminho do tomador de decisão naquele momento. Ela pode servir de palanque e de patamar para um trabalho bem feito de combate, não é? E despertar na população um sentimento de liderança, e pode, por outro lado, levar a sensação de fracasso e de que nada tem sido feito. A gente tem que aguardar uma próxima rodada, não é, pública, de dados para ver como isso arranhou a imagem do prefeito. A questão é que a campanha do Boulos, e isso a gente viu bastante claramente no debate, não é, tem apostado na fala e na convicção de que o prefeito não está dando conta de lidar com a questão do abastecimento de energia, principalmente em momentos de crise, não é? Como o que aconteceu no final do ano passado e se repete agora no outubro de 2024, dado que a maior parte dos casos de complicação na rede elétrica se deu por um problema de poda e manutenção das árvores da cidade de São Paulo. O problema não é novo, é um problema antigo. Este problema com a Enel se repete do ano passado para esse, não é? A gente está vendo mais uma vez. Vale reforçar também que quando aconteceu, em Goiás, a Enel teve o contrato dela rescindido a pedido do governo junto à ANEEL, não é? Foi comprada pela empresa Equatorial Energia por 1,58 bilhões de reais, não é? Ou seja, a probabilidade de ação em relação ao contrato, ela existe e já existiu num tempo muito próximo no Brasil, em outro lugar onde a Enel também tem contrato. Então, eu acho que existe essa possibilidade. É uma janela de oportunidade, por assim dizer, para a campanha do Boulos, mas, ao mesmo passo, também é para a campanha do prefeito Nunes, não é? Que pode se sagrar como um bom gestor se ele conseguir encaminhar a insatisfação da população no sentido de demonstrar que ele está, ao menos, lidando com a situação, que é uma situação calamitosa, de maneira satisfatória. Carol, uma pergunta para o professor José Veríssimo, por favor. Sim. Professor, queria perguntar para o senhor como é que o Nunes pode construir essa segunda possibilidade, né, que o senhor citou, de o Nunes tirar proveito de uma situação que num primeiro olhar parece tão desfavorável para ele, né? Como é que ele pode tirar proveito disso? E até ia fazer um convite também, se o senhor pudesse comparar um pouco com a situação lá em Porto Alegre, né? Porto Alegre tem um segundo turno entre o prefeito atual, que estava lá gerindo a cidade no momento que aconteceram aquelas enchentes enormes em maio, né? E a Maria do Rosário, do PT, na oposição, né? E mesmo assim o prefeito muito bem votado, né? Então, como é que se transforma o limão em limonada? Carolina, é interessante refletir sobre essa sua questão também, de uma perspectiva anterior, né? Eu acho que a gente tem um problema com as esquerdas em comunicar algumas questões da contemporaneidade, principalmente quando a gente pensa na questão do empreendedorismo, que foi uma bandeira muito levantada pelo candidato Marçal no primeiro turno, e que a gente percebe em questões como a tentativa de regulamentação, por exemplo, dos aplicativos de entrega, dos aplicativos de transporte. Existe um novo modelo de percepção do mundo do trabalho que eu penso que a esquerda não tem conseguido comunicar com propriedade para as pessoas nesse século XXI. Não é? Temos alguns desafios em relação também, nisso que eu chamei de estrutural, né, que eu acho que é estrutural no sentido de que compõe a comunicação política das esquerdas hoje no Brasil, tem um desafio também em conversar e em se comunicar com uma população de base mais conservadora no que diz respeito aos costumes, e de adequar esse discurso a políticas públicas que, pelo menos, acolham ou reflitam uma parte de uma demanda da sociedade, que é uma demanda
que é uma parcela cada vez mais crescente do eleitorado. E não estou pensando só no voto evangélico, que já soma a casa dos 30% no Brasil hoje, mas também das alas conservadoras da Igreja Católica, não é? Mas, dito isso, eu penso que neste exemplo específico, o Rio Grande do Sul, naquele momento, teve uma coalizão muito forte de estados e de governo federal naquele combate, o que alçou as lideranças e os tomadores de decisão local com um dinheiro extra a fazer a melhor gestão possível da crise naquele momento e a transparecer a efetividade do trabalho, não é? Governador e prefeito andando com os barcos da polícia, visitando as pessoas, estando no local. Então, eu acho que tem uma questão de imagem que é uma questão muito importante, porque ela está associada à imagem do trabalho, está associada à imagem daquela pessoa que é gestora, tomadora de decisão, mangas de camisa, né? Que arregaça a manga e vai para o trabalho fazer o que tem que ser feito. O prefeito Ricardo Nunes tem tentado fazer essa comunicação política nesse sentido, a despeito dessa coalizão que ocorreu no Rio Grande do Sul não está sendo vista imediatamente no primeiro momento, até porque 2,5 milhões de pessoas sem luz é trágico, mas a gente não consegue comparar isso com o que aconteceu no Rio Grande do Sul ao longo de meses com aquelas enchentes, ao ponto do presidente Lula ter criado, inclusive, uma secretaria especial para lidar com o caso e colocar do orçamento federal diretamente naquela política pública, além de toda a mobilização da sociedade civil que contribuiu para isso, não é? Mas eu acho que nesse sentido a mensagem ela acaba ficando mais clara para a população quando a população percebe a disposição para o trabalho e um combate imediato da questão. E aí um outro ponto que eu acho que ele também já está tomando cuidado de fazer nessa comunicação política é se colocar contra o contrato vigente, não é? Ele tem falado e repetido, falou no debate, repetiu, a campanha dele tem repetido e é advogado pelo fim do contrato. Como eu disse na nossa conversa na questão anterior, a gente já tem prerrogativa para o encerramento do contrato com a ANEEL nesse sentido em outros lugares do país. Muito bem, José Veríssimo, professor, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Carolina Freitas, muito obrigado também pela presença. Tem aí uma reta final, né? Estamos a cerca de pouco mais de 10 dias do segundo turno. Enfim, muito obrigado aos dois, bom trabalho, até a próxima.